Como encontrar forças quando parece que não há mais nada dentro de nós? É um desafio que todos enfrentamos em algum momento da vida. Para isso, traremos a sabedoria de dois grandes pensadores, Friedrich Nietzsche, com sua frase célebre, "O que não me mata, me fortalece", e Marco Aurélio, com sua visão estoica de que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Essas ideias, embora de épocas e contextos diferentes, têm algo em comum. Elas nos convidam a olhar para dentro de nós e descobrir que, mesmo nas adversidades, existe um poder interior esperando para ser acessado. Então, vamos explorar como aplicar isso no nosso dia a dia para persistir mesmo quando tudo parece desmoronar. Nietzsche acreditava que as dificuldades da vida não são punições, mas desafios que nos fortalecem. Por isso, mais uma vez ele dizia: "O que não me mata, me fortalece". Pense nisso. Toda vez que enfrentamos algo difícil, temos a chance de crescer, de nos tornarmos mais fortes. Mas isso só acontece quando paramos de nos ver como vítimas e começamos a enxergar a dor como uma ferramenta de transformação. Já Marco Aurélio dizia, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E aí a sabedoria estoica, ela está em aceitar o que não podemos controlar, enquanto a gente foca no que podemos controlar. Quando parece que não tem mais saída, o que realmente importa é como você escolhe reagir à situação. Nietzsche e Marco Aurélio concordam em alguma coisa, que a força está dentro de nós, mas a questão é como que a gente pode acessar, sobretudo quando estamos esgotados. Nietzsche diria que a adversidade é a prova da nossa resistência, e Marco Aurélio lembraria que a força começa no controle dos nossos pensamentos. Nietzsche nos ensina que a adversidade é um convite ao crescimento, e Marco Aurélio nos lembra que a força está em controlar nossa mente e aceitar o que não podemos mudar. Quando unimos essas ideias, entendemos que a persistência não é apenas sobre continuar andando, mas sobre crescer a cada passo, mesmo quando tudo parece difícil. Que dor ou desafio você enfrenta agora? E como você pode usar isso como combustível para se tornar mais forte? E não se esqueça, as maiores forças surgem nos momentos mais sombrios. Bom, antes de falar um pouco sobre tudo isso, eu gostaria já de pedir para vocês de antemão, inscrevam-se no canal, comentem os vídeos, deixem suas opiniões e impressões, compartilhem. Isso pode me ajudar e pode ajudar alguém que talvez esteja precisando ouvir e refletir também sobre essas ideias nesse exato momento. Então faça isso e eu agradeço. Bom, eu estou trazendo essa reflexão aqui porque tem dia que parece que nada vai. Tem dia que parece que você não tem de onde tirar força. Tem dia que você não quer sair da cama. Tem dia que você está desacreditado de si ou desacreditado do mundo. Tem dia que você não sabe de onde vai tirar força para dar o próximo passo. Pode ser literalmente, mas sobretudo num sentido figurado, Qual o próximo passo agora a tomar com relação à minha vida, minhas escolhas, minhas decisões? E tem dia que a gente se encontra num nível de esgotamento. Um esgotamento mental, um esgotamento emocional. E um esgotamento. E aí isso se reflete num esgotamento físico.
e você só quer desistir. E aí pode ser com relação ao seu emprego, pode ser com relação a levantar da cama, a viver mais um dia. Eu acho que para algumas pessoas até pode chegar no extremo, né, que pode ser com relação à própria vida. Enfim, você entra num processo de turbilhão mental, um turbilhão de pensamentos, e aquilo vai gerando angústia, ansiedade, e você não tem de onde tirar força. É claro que se você está num nível de tristeza e de depressão crônica, você se sente assim já há muitos dias, há muitas semanas, há muitos meses, eu recomendo fortemente que procure, tá, uma ajuda profissional válida e certificada, como um psicólogo com base, né, em evidências científicas, psiquiatra com base em evidências científicas, para que você possa tratar sintomas e, tratando sintomas, tratar sobretudo a origem, né, do que tem te causado essa falta de força, essa falta de vontade. Mas, tirando essa ideia de um quadro clínico, com certeza existem muitos dias em que a gente acorda sem força nenhuma, sem motivação nenhuma. E aí aqui são duas ideias, né? Aquilo que não pode me matar só pode me fortalecer. Até uma reflexão que há muito tempo atrás eu tive com um amigo meu, que acho que é um grande incentivador aqui do canal, incentivador no sentido moral, incentivo moral mesmo. Ele, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, uns 6 anos atrás, e a gente conversando sobre como possivelmente o mundo antigo era muito mais simples de se viver, porque você não tinha muita escolha, você estava praticamente ali determinado por uma existência natural. Você acorda quando é dia, dorme quando anoitece, quando chove está propício para plantar, quando abre o sol é propício para colher. E a vida não tem tantas complexidades. Basicamente a única fonte de conhecimento que você tem é a tradição e a crença. E isso aparentemente cria um modelo de vida mais fácil de existir, no sentido, quando você não tem escolha, a escolha está feita, né? E aí, pensando nisso, a gente falou bastante sobre como muitas vezes na vida o que vai gerando um certo esgotamento diante de um monte de situação, cara, muitas vezes é a dificuldade em se escolher, em se dar o próximo passo, em tomar uma decisão, em realizar algo, porque são muitas variáveis. A gente vive num mundo difícil de ser codificado, tem muitas variáveis. Eu também estava conversando ontem disso com a minha esposa, né? E cada um tenta codificar o mundo da forma que pode. Uns através de gamificação, uns gamificam o mundo, outros cientificizam o mundo, quantificam, outros filosofam, outros codificam através de fé e religião. E eu acho que é isso que as mentes curiosas, né, que precisam de uma verdade, fazem, ou se apoiam em grandes personagens, se apoiam em grandes filósofos, se apoiam em grandes obras literárias, enfim,
E assim a gente tenta fazer a nossa existência. Só que conviver com todas essas variáveis e codificar o mundo e ter que tomar decisões, eu imagino que para algumas pessoas como eu, isso deve gerar um esgotamento, uma dificuldade em dar o próximo passo. E aí a gente perde força, perde energia. E também outras questões práticas da vida, né? Trabalhar num emprego que você não gosta, fazendo algo que você não vê muito sentido. A repetição, né, dos dias. Eu acho que foi no Estrangeiro, do Albert Camus, que uma vez eu li, né, aquela coisa do cara, ele cai no absurdo da existência. Todo dia ele acorda em um determinado horário, realiza as mesmas ações, vai trabalhar, pega o metrô no mesmo horário, o trem no mesmo horário, chega no trabalho, realiza uma série de funções automatizadas, volta para casa, acende o cigarro, janta, toma alguma coisa e vai dormir, e é assim todos os dias. E a vida vai virando um grande absurdo, né? Um carrossel de absurdos. Então acho que essa é uma coisa também, a repetição do mundo, num mundo sem sentido. Tá? Então, primeiro, uma dificuldade de codificar o mundo e tomar decisão sobre ele, né? São muitas variáveis. Segundo, a repetição do mundo e as dificuldades de ordem prática, que exigem uma certa responsabilidade de nós. Eu citei criar filhos, criar filhos, ter uma boa relação com os convivas da sua existência, né? Quem são os convivas da sua existência aí? Seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, parentes de segundo, terceiro, quarto, quinto grau, colegas de trabalho, enfim, os convivas da existência aí. Manter uma certa fluidez e harmonia também gera essa dificuldade. Enfim, eu acho que esses são fatores assim que... E aí também, às vezes, quando a pessoa está um pouco perdida ali, vivendo muito naquela reação da vida, né? Todo final de semana festa, ou toda semana consumo, ou aquela necessidade de seguir um certo padrão, enfim. Acho que esse é um outro fator. Então são vários tipos de pessoas que talvez tenham um esgotamento de forças aí por diversos motivos. Eu coloquei 4, eu imagino que... Eu acho que esses são quatro grandes motivos aí que drenam a energia das pessoas, né? Eu não estou falando de quadro clínico. E aí, se for um quadro clínico, se você sentir que for um quadro clínico, por favor, procure especialistas. Mas eu acho que tratando assim dessas quatro grandes fontes de dreno de energia, energia mental, energia emocional, energia física, quiçá espiritual. E aí, quando a gente esgota, quando a gente chega no esgotamento, no cansaço, de onde a gente tira energia? A gente vai coringar, como a internet fala aí, né? Eu acho que com certeza o caminho não é coringar, porque aí nós temos os dois ensinamentos que eu trouxe aqui. O primeiro é que você só pode se tornar mais forte com aquilo que não te matou. Eu vou até trazer um exemplo bobo, né? Pra quem gosta de Dragon Ball aí, o Saiyajin fica mais forte depois que é quase derrotado, né? Acho que a gente tem um pouco desse espírito Saiyajin, que é o espírito do guerreiro, né? Quando a gente é quase derrotado, quando a gente está sem energia, quando a gente não consegue, e a gente busca aquela força do âmago
de onde não pode mais tirar, e faz, e realiza, e toma uma decisão, e decide não ficar nesse estado, a primeira coisa que acontece com a gente é um fortalecimento. Eu percebo muito, lendo alguma coisa sobre neurociência, que existe uma capacidade, uma característica de neuroplasticidade muito forte no nosso cérebro, que vai fazendo de fato a gente crescer pós situações de esgotamento, de cansaço, de trauma. E a gente tem que ter isso em mente. Então, quando a gente se apropria dessa ideia de que quando a gente se levanta depois de uma queda, não há outra opção para o seu cérebro, para a sua mente, para a sua alma, a não ser se tornar mais forte. É uma ideia bem simples, na verdade. Se você se levantou, se você se reergueu, se você encontrou força e retirou força de onde não tinha, nada mais aconteceu a não ser tornar-se mais forte. Esse é o primeiro ponto, e a gente esquece disso. A gente esquece que o passo seguinte é o do fortalecimento. Quando você chega no ponto mais difícil, e aí o reerguer-se ou dar o próximo passo é a escalada da força, né? Mas mais uma vez, lembrando, eu não estou falando de situações de quadros clínicos. Tenha atenção com isso. E a outra ideia é a do Marco Aurélio. É a ideia de que é a nossa mente que controla tudo. No final do dia, no final das contas, você só pode se tornar mais forte se a sua mente souber disso. E aí, para sua mente, para o seu corpo, para sua mente, para sua consciência saber disso, para o seu ego saber disso, você precisa contar isso para eles. Você precisa contar isso através de pensamentos e de ações. Então, no final do dia, ou no final das contas, quando você estiver nessa situação, é a sua força interior que vai prevalecer. E essa força interior, ela existe dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. E é isso que muda todas as coisas. E também é um exercício. Então, quando você utiliza essa força interior, que tem a ver com persistência, você inevitavelmente torna-se mais forte. E a gente pode abraçar as duas ideias aí, a do Marco Aurélio e a do Nietzsche. Então, o primeiro ponto é tomar as rédeas e o controle da sua mente e se reerguer, persistir, levantar. E aí, fazendo isso, não vai existir outra alternativa a não ser você fisicamente, biologicamente, mentalmente se tornar mais forte. Você vai se tornar mais forte. Porque também é um pouco assim que a gente engrossa a casca, entendendo que também as coisas estão muito mais sob nosso controle do que nós imaginamos. E é isso. Trago essa ideia. Não é uma ideia sobre ser duro consigo mesmo e não é uma ideia sobre negligenciar condições clínicas, mais uma vez. Mas é uma ideia sobre persistência, controle e fortalecimento. Certo?
E é isso, então se você gostou, mais uma vez, compartilhe, comente, traga uma experiência, você pode também sugerir qualquer coisa, eu posso comentar, se tiver crítica também eu prefiro que isso seja comentado. Siga o canal, transmita isso para as pessoas, dê like, tudo isso me ajuda a continuar. Eu vou continuar, na verdade. Eu não vou parar com isso aqui não. Isso aqui vai se tornar uma rotina para mim e para vocês. Tá certo? Confie na jornada.